Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Abrigo. Eu, Suzy Lopes, Bia Maia e Laura McDessie. Vocês já nos conhecem no nosso primeiro episódio, que a gente falou aí da Fundação do Lar, do Grupo Afago e do lançamento do nosso podcast Abrigo. E hoje a gente vai falar com vocês um pouco sobre relacionamento tóxico. A gente, como a Laura tinha falado no primeiro episódio, a gente quer que seja leve, que seja tranquilo, mas infelizmente a gente vai falar sobre um assunto um pouco tenso. Então, para quem for muito sensível ao tema, que vocês tentem assistir, ouvir com o coração aberto, e que a nossa intenção aqui é que a gente consiga, de certa forma, abrir a mente, né? Para que a gente consiga enxergar, entender quando a gente se deparar com algum relacionamento desses, se fortalecer, se a gente tiver num relacionamento desse, a gente conseguir sair, ter força para sair, enfim, é para tentar. Qual que é a palavra, gente? É, Conscientizar. isso. Obrigada, Laura. É isso. E Pois, aí, que temos sobre relacionamento tóxico, E eu Laura? acho que a Laura, Laura, o que que é um relacionamento tóxico? antes eu queria falar uma coisa, fazer uma introduçãozinha de alerta de gatilho, porque falar sobre esse assunto, eu acho que, principalmente para quem já passou por esse tipo de relacionamento, pode ser que é, você sinta algum desconforto emocional, você comece a reviver as situações que você viveu. Então, se você não estiver bem, se você não estiver pronto para escutar essas coisas agora, pause o podcast para a gravação, vai fazer outra coisa, vai ir para a praia, quer dizer, Ah, Goiânia não tem praia, né? Queria, verdade. queria. Vai para o bar, não, vai para o shopping, né, que é o nosso equivalente, vai fazer Vai outra coisa, dormir, dorme. vai dormir, e depois você venha para cá quando você estiver pronta. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que relacionamentos são muito, muito, muito importantes para nós, seres humanos, porque nós somos uma espécie social, a gente precisa de outros relacionamentos para a gente sobreviver. É por isso que é tão difícil, primeiro, sair de um relacionamento tóxico, e segundo, identificar que você está num relacionamento tóxico, porque pela configuração do relacionamento em si, fica muito, muito difícil sair desse lugar. Por quê? O relacionamento tóxico é uma relação no qual são cometidos abusos de ordem emocional, psicológica ou física. Pode ser que não tenha abuso físico, abuso que é claro para a pessoa que foi cometido algum tipo de violência, porque às vezes as pessoas tendem a se justificar ou a justificar aquele relacionamento em si como, não, a pessoa tá assim porque ela está estressada no trabalho, ele não é abusivo porque ele nunca fez nada comigo, mas acaba não vendo todo o histórico de abuso psicológico, abuso emocional, que às vezes a pessoa nem sabe que é abuso psicológico e abuso emocional. Então, se a gente for pensar, é como se fosse um iceberg, no qual, no topo, a gente tem o claro, né, o que é escrachado, que a gente imagina no imaginário popular, que é um relacionamento tóxico, né, que é o abuso físico. Mas a gente tem todo um histórico prévio de abuso sutil psicológico, de abuso sutil emocional, que a pessoa vai vivendo aquela relação e acaba não percebendo. Por quê? A gente tem um ciclo de abuso no qual a maneira com que o abusador age é tão, assim, hermeticamente perfeita para deixar a pessoa naquela determinada situação que a pessoa acaba não entendendo o que está acontecendo com ela. Por quê? Nesse modus operandi, a gente tem a fase, o ciclo da violência, né, que também envolve a lua de mel.
no qual a pessoa dá flores, promete, faz juras de amor eterno, e promete ser a pessoa encantadora, incrível, que o outro está esperando, né? Que a pessoa que está vivendo aquele relacionamento abusivo está esperando. E aí, essa fase da lua de mel, ela vai preparando o terreno para a chegada do desvelamento do que a pessoa faz realmente, de que ela é uma pessoa que vai contar com essas manipulações para ter o que quer, que vai ter um desrespeito à outra pessoa, que quer a própria satisfação e não se importa com o bem-estar alheio. Então, é complexo porque é um fenômeno que ocorre num relacionamento e, como falei no início, relacionamentos são muito importantes para seres humanos. Então, alguém quer contribuir com alguma coisa aqui? Eu acho que é assim, importante a gente pensar que às vezes esse ciclo ele não acontece certinho. Mas eu acho que todo relacionamento que você observa que tem esse ápice da lua de mel, e aí muita briga, e aí lua de mel, e aí muita briga, parece que você não está em paz, sabe? Tende a ser um relacionamento disfuncional, né? Eu acho assim que quando a gente está num relacionamento onde a gente se sente segura, né? Onde o outro também está seguro, onde a gente tem calmaria, tranquilidade, provavelmente a chance desse relacionamento ser um relacionamento disfuncional é menor do que nessas relações que são muito cheias de altos e baixos, assim. Não sei, né, se vocês concordam, mas eu vejo dessa forma, assim, que nem sempre o ciclo da violência ele acontece de forma muito certinha e é muito sutil também, né? São são pequenos desrespeitos, e às vezes não é uma coisa assim, a pessoa deu um tapa na cara, né? Às vezes são pequenos desrespeitos, a pessoa ultrapassa o seu limite, a pessoa ultrapassa o seu sentimento, né? Coloca o sentimento dela acima do seu, o que ela quer acima do que você quer. Eu acho que tem isso, não sei, sou errada, Laura. Eu não acho que você esteja errada, porque o relacionamento tóxico, ele é como se a terra fértil para o relacionamento tóxico se instalar é através de um apego inseguro com o outro. Quando você se sente segura com relação ao seu relacionamento, você consegue se colocar, você consegue falar o que você sente realmente, você tem as suas necessidades como colocadas num lugar de legitimidade, de escuta. E um relacionamento inseguro é como se a gente estivesse num lugar no qual a gente tivesse que batalhar para a gente ter o afeto do outro. Então, se o outro age de uma forma diferente, o outro não está gostando tanto, a pessoa automaticamente atribui a culpa para si mesma, porque ela que não fez certo, ela que não fez bem feito. Então, é como se ela tivesse que anular a si mesma para sustentar aquele determinado relacionamento, porque ela está insegura naquele relacionamento. Suzy, eu vi que você ligou o microfone, você queria falar alguma coisa? Então, é porque eu não sou profissional da área, né? Mas, quando vocês vão falando, eu vou lembrando de um relacionamento que eu tive. E que, assim, aí eu tenho algumas dúvidas, assim. A primeira é, o relacionamento abusivo. Ele é um, por exemplo, assim, o homem que ele já tem aquela característica nele, e aí qualquer relacionamento que ele tiver vai ser automaticamente abusivo. Ou se e aí quando você fala da questão da insegurança, que aí talvez eu penso que talvez seja uma questão do relacionamento em si, que talvez uma pessoa que é tóxica em um, talvez ela não seja em outro, porque o outro não vai permitir que ela seja. Então, talvez se a gente se fortalecendo e conseguindo
e conseguindo não aceitar, né? Porque a gente, igual você falou, vai crescendo, é algo que vai, às vezes, começa ali pequeno e vai crescendo até chegar ao ponto de uma violência. A violência no relacionamento, ela não é a primeira coisa que acontece, né? Isso vai. Então, se a gente está, às vezes, ali no começo e está só não, né? Mas está recebendo críticas, está sendo criticada, ou está critica a sua família, suas amigas, para que você, às vezes, não, né? Não se envolva com outras pessoas e fique só naquele mundinho. Enfim, eu fico tentando entender se seria muito do relacionamento em si, ou se às vezes é da pessoa mesmo, que é abusiva, que é tóxica, e que qualquer lugar que ela tiver, ela vai ser tóxica e abusiva. Eu acho que é uma pergunta muito complexa, porque E muito boa. e muito boa, por sinal, porque eu gosto de pensar que é um sistema aberto. Não é uma pessoa só que é a causa, mas é tipo a tempestade perfeita, no qual vários elementos se juntam para criar aquela determinada condição naquele determinado momento. Porque a gente tem um processo de um padrão, pode ser do abusador, mas pode ser algo original, algo único naquele determinado momento. É muito complexo te responder, entendeu? Mas só que o que eu gosto de pensar é que nesse lugar no qual há uma insegurança muito grande do laço e no qual uma pessoa tenta controlar aquela outra para que essa pessoa não faça aquilo que ele quer. Que não necessariamente envolva um homem, não necessariamente envolva relações heterossexuais. A gente pode ter esse tipo de padrão relacional em diversas situações diferentes. E a gente pode ter comportamentos abusivos que florescem nos dois lados do sistema do relacionamento em si, em que começa o padrão de controle daqui, desse lado, a gente também volta com uma resposta de um padrão de controle também desse outro lado, que talvez a pessoa nunca tenha feito na vida, mas que está dentro dessa linha de raciocínio do relacionamento abusivo, acaba delimitando um certo comportamento para ela poder sobreviver àquela dada situação. Então, é muito complexo. Sistemas de relacionamento envolvem pessoas que são multideterminadas. Então, você agir de uma certa forma, numa certa ocasião, você vai provocar uma reação emocional, você vai provocar pensamentos diferentes, você vai encontrar com feridas que a pessoa tem ao longo da vida inteira. Mas entender a dança... o que eu gosto de usar é a dança. Por exemplo, numa dança, você entra nos passos, você entra mais ou menos no ritmo daquela troca. Não tem, por exemplo, um passo certo no qual você tem que pisar para a esquerda sempre. Se você pisar para a esquerda sempre, a dança vai ficar esquisita e você vai girar em torno do seu parceiro. É uma troca no qual um responde a movimentos do outro. Mas e isso é muito importante. Tem muitas pessoas que cultivam um relacionamento abusivo e com frequência como um padrão de vida, que, por saber que é uma dança, acaba manipulando a pessoa numa dada situação para direcionar para um certo lugar afetivo, emocional, para também poder fazer certos tipos de manipulação em cima disso. Por exemplo, alguém que invalida a pessoa o tempo inteiro, e aí a pessoa pira e começa a gritar. E, é um grito que faz sentido na dança emocional dos dois. Mas aí a pessoa, o abusador, toma um lugar de vítima nessa situação e fala que a outra está sendo agressiva, que a outra é culpada, que a outra, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Tá fazendo sentido essa linha de raciocínio? É bem complexo. Esse negócio que você falou aí lembra a questão do gaslighting, né? Quando o louco faz com que a outra pessoa que se sinta louca. É um negócio meio crazy.
Sim, e faz sentido nessa troca emocional, e é por isso que é muito delicado e muito difícil. Mas qual que é a linha de raciocínio? Tá, estamos numa dança, estamos num relacionamento, e a gente vai estabelecer essa dança com todos os sentidos na nossa vida, né? A gente está inserido no nosso sistema familiar enquanto sujeito, a gente está na faculdade, a gente está no grupo lar, por exemplo. A gente está em vários lugares ao mesmo tempo e a gente está seguindo um certo ritmo daquela determinada relação. Uma importância para a gente identificar relacionamento abusivo ou não é a nossa capacidade de olhar para a gente, olhar para as nossas questões emocionais, para a gente conseguir também se livrar dessa dança e desses sinais, e para a gente conseguir nos fortalecer enquanto sujeito, para a gente entender o que está sendo feito ali. O que é nosso, o que é da nossa história de vida, como que eu estou respondendo a essa dança, porque se eu entrei nessa dança, tem uma parte minha aqui. Entende que não é num lugar de culpa, mas é num lugar, por que eu fui elegida nessa dada situação? Como é que eu respondi essa dança de manipulação do outro? Será que eu dei palco? Será que eu participei da estrutura? Quais são os elementos que talvez eu possa trabalhar em mim, por exemplo, o de respeito a si mesmo, de sustentar o não, que possa ajudar a eu não entrar nessa dança abusiva de novo. Eu não sei se isso fez sentido para vocês. Então, voltando nesse lugar da dança do relacionamento abusivo, o que geralmente acontece? A pessoa que acaba entrando na manipulação, ela vai projetar para aquela dança a dança do relacionamento amoroso comum, do relacionamento amoroso saudável, no qual as necessidades são ouvidas, na qual a pessoa consegue se colocar, mas ela não está sabendo que ela está entrando na dança do relacionamento abusivo. E o que a gente vai trabalhar agora são exatamente as características que formam essa troca ficar completamente nociva para uma das partes, né? Que é o relacionamento abusivo. Então, a gente entende que o relacionamento abusivo ele tem padrões de comportamentos que vão aumentar o controle de uma parte sobre outra, ou seja, o controle de ir e vir, controle de comportamentos, por exemplo, como a pessoa vai falar ou não, controle de quais relações que a pessoa pode estabelecer ou não. A gente tem também o isolamento de uma dessas partes de outras redes de apoio, de outros contatos sociais que a pessoa estabeleceu ao longo da vida inteira. Então, no relacionamento abusivo, a parte controladora tenta tirar aquela pessoa do contato com amigos, com famílias, com terapeuta, que isso acontece também, né? A pessoa fica falando que a terapeuta é péssima e tal, mas é interessante e tem uma falta de apoio muito grande e competição e muito desrespeito. E geralmente, como que a pessoa abusiva fala do outro, não é num lugar de construir, não é num lugar de você ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela. Por exemplo, quando a pessoa fala do outro, é sempre para fazer o outro se sentir mal. Não é construtivo. É uma relação que aponta o dedo e fala: ah, você fez isso, você fez aquilo, para que a pessoa se sinta acuada, humilhada, e vai se diminuindo em si. Então, não é num lugar de construção, é num lugar de como que eu posso deixar essa pessoa humilhada, como eu posso destruir essa pessoa para que ela dependa cada vez mais de mim. Porque essas atitudes do relacionamento abusivo é para aumentar o controle e para a pessoa não conseguir fugir.
Então, ela vai estar naquela situação que é desenhada para isso, ela vai estar naquela panela que está sendo colocada no fogo, ela não vai saber que está pegando fogo, do nada ela vai morrer porque ela vai estar naquele lugar de calor extremo que ela não tinha percebido. Porque a pessoa vai fazendo a escalada desses abusos ao longo do tempo e testando os limites do outro, testando a tolerância do outro, para que o outro não consiga escapar e fugir. E aí ele consegue, por exemplo, praticar violência, ele consegue humilhar, ele consegue praticar violência patrimonial, ele consegue praticar todos esses tipos de violência que quem está de fora pensa, nossa, mas como é que essa pessoa deixou isso acontecer? Por que, que ela está aí naquela relação? Mas a pessoa que está de fora, ela não entendeu que tem um histórico, que tem uma linha de raciocínio e que aquela dança que a gente está vendo de fora naquele momento, ela teve a parte inicial, que é de um jeito, e ela foi se construindo até chegar naquele lugar. Por isso que a gente vê que as pessoas se submetem a esses, entre aspas, absurdos, e elas são muito julgadas por estar nas danças, mas a gente não está vendo que essa pessoa está sozinha, essa pessoa está completamente isolada. Ela precisa de um suporte, ela precisa de uma ajuda. E um suporte, muitas vezes, financeiro. E eu queria até comentar com a Beatriz que eu queria saber a perspectiva dela atendendo essas mulheres, essas pessoas que são colocadas nesse relacionamento abusivo, porque ela tem essa visão jurídica, ela tem essa visão de como é que esse contexto, quando chega, né, a panela ferver. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que uma das formas, né, de violência principal, assim, que acontece é a patrimonial. E aí, dentro do direito, ela é muito difícil de ser comprovada, né? Então, muitas mulheres continuam nos relacionamentos por conta dessa violência, né? Então, como que ela se materializa? É o cara que, às vezes, se apropria dos bens, né? Por exemplo, essa mulher, ela tem, quando ela casa com essa pessoa, ela tem um carro. Aí, no curso do casamento, eles vendem esse carro, e esse dinheiro da venda do carro desaparece. A pessoa fala que vai investir, enfim, e aí essa mulher já saiu ali sem carro. Ou então, né, no casamento, essa pessoa compra um imóvel e aí compra imóvel só no nome de uma das partes. Ou então assume um financiamento, os dois assumem um financiamento, mas assumem no financiamento no nome da mulher. E aí, sob várias justificativas. Ah, porque você consegue um crédito melhor do que eu. Isso acontece de verdade, né? Mas aí é o depois, né? O que passa a acontecer. E aí, quando o relacionamento vai esquentando, né, e as coisas não vão dando certo mais, existe sempre uma ameaça do tipo, se você me largar, você vai ficar com a dívida do financiamento, eu não vou te ajudar, você vai ficar com esses meninos, quando tem crianças envolvidas, você vai ficar com esses meninos, eu não vou te dar um centavo, ou então existem as ameaças em relação a tomar a guarda, né, da mãe, ou a criança vai ter que morar comigo, porque você não tem condições financeiras de cuidar de uma criança. Então, eu vejo que uma das coisas que mais prende as mulheres dentro das relações ruins é a parte financeira, né? É você não ter um, um suporte financeiro. E aí, assim, pensando em como sair, né, deste relacionamento, eu acho que uma das ferramentas mais importantes, né, assim, aliada a uma terapia, a uma rede de apoio, essa mulher, minimamente, saber qual é o patrimônio que eles têm juntos, saber quanto que o parceiro tem na conta, quanto que ele ganha, ter ali minimamente uma foto dos bens, das certidões dos imóveis, se, né, tem imóvel, ou então um documento do carro, para saber qual que é o carro, qual que é a placa, qual que é a Renavan, questões assim, de documento mesmo, sabe? E
fazer uma poupança, porque separar muitas vezes custa muito caro, né? E aí custa mais caro ainda quando a gente tem esse mecanismo que a Laura falou, né? Assim, me parece que essa pessoa que geralmente é agressora e pratica diversos tipos de violência moral, psicológica, e às vezes, né, chega a praticar a violência física, porque ela nunca é a primeira violência a ser praticada. Essa pessoa, às vezes, dentro da área de família, eu vejo que ela parece que faz de caso pensado, assim. As artimanhas para dificultar a vida dessa mulher. Então, o que eu acho é que essas mulheres que estão nessa situação, a primeira coisa é ter uma rede de apoio legal, sabe? De pessoas que vão estar ali, né, dando suporte para sair desse relacionamento. E o lar é uma dessas redes de apoio. Fazer um pé de meia, minimamente, que seja ainda dentro da relação, eu acho que isso é muito importante, para você, pelo menos, ter um dinheirinho guardado para quando separar, você não ficar dependendo completamente dessa pessoa e saber ter conhecimento, ter posse, às vezes, se for possível, dos bens que vocês têm juntos, assim. Porque a gente tem mulher que sai, não sabe quanto o cara ganhava. Não sabe quanto o cara ganhava. Sabe? Vai precisar propor uma ação de alimentos, não sabe quanto que a pessoa ganha, não sabe o que a pessoa faz, às vezes. Então, eu acho que esses pontos são muito importantes, assim, para pensar como sair dessa relação. E eu acho que não sei se eu respondi essa pergunta, Laura. Respondeu e me fez pensar em outra coisa também, porque você falou do abuso patrimonial. Outra coisa importante é como a mulher vai se relacionar com as próprias emoções. A mulher ou a pessoa que está colocada naquela situação, naquela dança de um relacionamento abusivo. Porque o que o abusador gosta muito de fazer uma estratégia, estratégico, no caso, é fazer com que a mulher ou a pessoa que está passando por aquela situação questione da própria sanidade, questione os próprios sentimentos. Porque a panela está fervendo, ela está sentindo dor e com razão, e aí ele começa a questionar que a panela, na verdade, não está fervendo, na verdade, ela é doida, e na verdade ela que é o problema, e que ela tem que ver essa situação que o problema é ela, que ela é doida, e tudo mais. Então ela acaba duvidando de si, duvidando do próprio corpo, duvidando desses sinais emocionais que são naturais numa situação de violência, e ela acaba ficando naquela situação porque o que sobra é o abusador, o que sobra é essa pessoa que está aplicando essas estratégias para deixar aquela pessoa no controle dele. Então, é por isso que esconde o patrimônio, é por isso que a pessoa vai isolando da família, a família fica preocupada, pontua, aí ela acaba se isolando mais, porque a gente tem que entender também que esse mecanismo, ele é feito para gerar dependência. Ele é desenhado para gerar dependência. Você queria falar alguma coisa, Suzy? Pode falar. Não, porque assim, eu tô vendo vocês falarem, né, e eu tive eu acho que eu contei, né, um pouco antes, que eu tive uma experiência assim, e eu me considero uma pessoa, né, autossuficiente, uma pessoa relativamente inteligente, uma pessoa, enfim, todos que me conhecem me enxergam como uma pessoa forte. E eu consegui entrar nesse jogo, né, não que eu não, quando a gente fala "eu consegui", parece que foi uma conquista, né, mas não foi, mas isso acabou acontecendo comigo e eu me questiono muito como que eu deixei chegar nesse ponto, mas eu fico lembrando, geralmente, aí a Laura vai me dizer se realmente eu tenho razão, mas geralmente esses relacionamentos começam de um jeito muito diferente.
de um jeito, assim, avassalador, como, assim, aquela coisa, você se sente a melhor pessoa, a pessoa mais importante. Esse relacionamento mesmo começou, com a pessoa me levando, olha, para me pedir em namoro, a pessoa me levou para um quarto de hotel chiquérrimo, espalhou pétalas de rosas em todo o quarto, preparou um jantar super, assim, aquela coisa, tipo, eu que fiz esse jantar. E aí eu fiquei assim: "Cara, para me pedir em namoro essa pessoa fez isso? Que pessoa incrível, maravilhosa. Imagina o relacionamento como vai ser, se no começo tá assim", né. Então eu não sei se todos os relacionamentos abusivos começam assim, mas geralmente a gente acaba entrando nesses relacionamentos e ficando e às vezes aceitando muita coisa, porque eles começam de um jeito super diferente, incrível, aquela coisa. E aí depois entra no ciclo, né, tipo, faço coisa errada, aí peço perdão de uma forma extraordinária e depois faço coisa errada e por aí vai. Pode falar, Bia. Não, porque isso que você falou acontece demais e é uma forma, eu acho que aí volta um pouco no que a gente estava falando, porque é muito também, né, o jeito que a gente tá naquele momento, né? Que eu também já vivi esse relacionamento exatamente assim, que a pessoa te bota num pedestal e você fica, uau, meu Deus, como eu sou querida e como eu sou amada. E aí ela te tira, entendeu, do pedestal quando ela quer. E aí eu acho que tem muito a ver com a nossa autoestima do momento, assim. Às vezes, eu não sei, né? A Laura vai conseguir falar melhor, mas eu sinto isso, assim. Eu sinto que às vezes quando a gente não tá muito bem, seja por algum motivo, às vezes a gente tá ótima na carreira, a gente, sabe, tá com a vida legal, mas os nossos sentimentos não estão muito bem trabalhados, e acaba que a gente quer alguém que faça e que nos dê esse prestígio, entre aspas, e aí a gente acaba entrando nessas relações que são desequilibradas, né? Porque se alguém coloca a gente no pedestal, para a gente pode ser muito legal, mas tem alguma coisa que já começa desequilibrado, assim, entendeu? Como é que essa pessoa já começa fazendo esse tanto de coisa, assim, para mim? E esse ciclo é o ciclo da violência, né? Que se quem está escutando colocar no Google, o ciclo da violência vai ver que ele tem realmente uma roda, né? Que vem a lua de mel, vem a fase do rompimento, assim, enfim, tem um ciclo certinho. Mas é isso, só queria pontuar que às vezes a gente também é uma coisa da gente, sabe? De como a gente às vezes está fragilizada e acaba caindo nessa situação. Sim, envolve a vulnerabilidade da pessoa que está vivendo a vida, ou até um histórico de relações que são mais conturbadas, ou acabou formando um tipo de maneira de se relacionar com o outro, que é muito. Eu preciso que essa pessoa goste de mim para eu ter uma validação de quem eu sou. Eu preciso ser vista por essa pessoa para eu saber que eu existo, para eu saber que eu sou boa, para eu saber que eu sou boa o suficiente. E aí a pessoa acaba se apegando ao, ao ideal do pedestal. E não existe humano em pedestal. Não existe perfeito. Não existe pessoa que vai salvar a outra. E o amor, ele é ao contrário desse idealismo do pedestal. O amor é quando a gente realmente a gente se despe daquilo que é da nossa máscara, a gente vai com intimidade aceitar aquilo que a gente é, para a gente aceitar também o outro pelo aquilo que o outro é. Tem uma abertura para o novo. E aí, essa pessoa que está muito fragilizada, muito vulnerável naquele momento, nós que somos seres sociais, então ó, a gente se apega rápido, ela está querendo buscar um apego no outro que vai dar uma tranquilizada, que vai dar, opa, eu tenho alguém. Pelo menos isso. E aí vem a pessoa que vai selecionar a vítima muito bem. Porque ele não vai pegar alguém ou que conhece o tango do abuso, entendeu? Que conhece a dança. E sabe, opa, não é essa dança que eu quero dançar é forró. Entendeu? Eu não quero dançar essa.
Eu quero dançar forró, no qual eu consigo ser íntima, no qual eu consigo me colocar sem medo, sabendo que eu sou assim. Eu não preciso me alterar para ser gostada pelo outro, porque eu preciso ser. É claro que tem ajustes, né, gente? É difícil. Por exemplo, a gente pode ajustar uma toalha na cama, a gente pode ajustar as regras de casa, isso faz parte do processo. Mas eu sou desse jeito, eu sou efusiva, eu gosto de arte, eu sou. E aí você vai se colocar desse jeito para a pessoa que você vai se relacionar. Um relacionamento tóxico, ele não permite isso. E aí a gente tem uma outra característica. Aí a gente pisa em ovos porque a gente fica com medo da pessoa desistir da gente e fugir. E não é assim. Que isso? Se a gente não pisar nos ovos, no sentido de não ser vulnerável, não mostrar que eu sou assim mesmo, a gente não vai estar em direção de um amor, a gente está alimentando a mentira de que eu existo num pedestal e eu não existo em pedestal nenhum. Eu sou um ser humano, eu sou um ser falho. Eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso caber nesse lugar. Porque o pedestal é uma prisão. Tanto quando a gente quer se colocar nesse pedestal, quanto o outro quer colocar a gente nesse pedestal. Deus me livre, entendeu? Eu sou humana, eu sou vulnerável, eu sou imperfeita, e é isso aí. Pode falar, Bia. Eu tenho uma dúvida genuína, assim, pessoas que já viveram relações abusivas têm a tendência de continuar vivendo relações abusivas se não trabalhar isso? Porque, pelo menos na violência sexual, isso é um fato. Crianças abusadas normalmente tem um ciclo ali que se permanece, né? Elas tendem a continuar sendo abusadas ali na adolescência, na adulta. É, e eu queria saber se isso acontece também no caso de relacionamentos abusivos. Ou se tornando abusadoras, né? Isso, exato. Aham. Quanto a números quantitativos, eu não sei tirar aqui da cabeça agora para falar sobre a recorrência desse ciclo. Mas, clinicamente falando, né, quando a gente pega seres humanos, isso é para tudo, gente. Nós, seres humanos, nós temos a tendência à repetição. A gente se repete, e a gente se repete muito. Tem gente que vai para terapia. Nossa, Laura, que ódio, eu tô falando disso de novo, mas que raiva. Já era para eu ter resolvido isso, não? E não é assim. Nós, seres humanos, a gente tende a repetir porque o nosso cérebro funciona da seguinte maneira: a gente vivencia, a gente experimenta coisas do passado, aquilo nos marca de certa forma, e o nosso cérebro, ele odeia a novidade mais do que ele odeia o inferno conhecido. Não sei se isso fez sentido. Então, para o nosso cérebro, é muito horroroso buscar um novo do que vivenciar um inferno que pelo menos a gente sabe o que vai acontecer. Nossa, eu tô odiando esse lugar, eu odeio, minha mãe não fala comigo, mas eu sei exatamente, minha mãe vai passar assim, ela vai pegar a chave, vai jogar, vai gritar com meu pai e ir pro quarto e fechar a porta. Isso é uma situação imaginária, né? Mas assim, a gente gosta dessa previsibilidade. Isso é para todos os seres humanos. Quando a gente vai buscar o novo, primeiro, é muito sofrido. Nós odiamos e nós precisamos colocar uma energia, um investimento muito grande para que a gente consiga quebrar esses ciclos. A gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa entender por que certas coisas aconteceram, sem culpar a gente, porque falando de relacionamento abusivo, quando a pessoa entra na dança do relacionamento abusivo, ela não está querendo um relacionamento abusivo.
Ela não tá, sabe? Ela não sabe que ela vai dançar o tango do abuso. Ela acha, ela imagina que ela vai dançar o tango do, sei lá, o forró do amor. Então, ela vai sendo guiada nesse processo, que é uma estratégia que funciona, às vezes uma estratégia que é consciente, às vezes uma estratégia que é inconsciente também, de padrões que o cara está repetindo, que ele não está sabendo que está repetindo. Às vezes os pais viveram isso e ele acha que aquilo não é um relacionamento. E ele vai querer ter aquilo. E é isso que eu estou falando. Então, sim, pode voltar a acontecer e provavelmente isso é muito forte, porém, o importante é a pessoa buscar nela mesma, entender a própria história, se conhecer, se fortalecer, para que ela consiga criar o novo, quebrar esses padrões. Assim. Você ia falar alguma coisa, Suzy? Não, é só complementando pela minha vivência, né, e talvez a Bia também tenha algo a dizer, tem que ser uma escolha. Sair de um relacionamento abusivo tem que ser uma escolha. Ou alguém de fora vem e separa, né, bota cada um de um lado e fala: "Não vai juntar mais", mas mesmo assim é igual, acho que é igual fumar, para você decidir parar, só o fumante consegue, né, não adianta outra pessoa de fora tentar tirar que não consegue, tem que ser uma escolha. E eu lembro muito bem que eu estava nesse relacionamento, passei por uma situação de quase violência física, e aí foi quando eu levantei e saí, e saí correndo, enfim. E aí depois de muito tempo depois, essa pessoa voltou novamente com todas aquelas promessas e eu, por alguma vulnerabilidade naquele momento, talvez, eu entrei na dança de novo. E aí, quando eu entrei na parece que eu já ti como eu já tinha saído dela, eu entrei meio como se eu tivesse de fora. E aí eu consegui meio que me enxergar de fora. Quando você falou aquela questão de a pessoa te criticar naquilo que é praticamente sua essência, porque realmente os ajustes que a gente tem que fazer, a gente tem que querer se melhorar o tempo inteiro naquilo que realmente tem como melhorar, né, que a gente sabe que precisa, mas eu lembro que ele comentou uma vez que eu era muito espontânea. E eu sou, e toda a vida as pessoas: "Nossa, eu acho tão bom que você é uma pessoa espontânea". E ele simplesmente virou: "Ai, você deveria ser menos espontânea". Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu fiquei: "Cara, como assim?". Mas enfim, e aí só quando eu vi de fora, que eu estava de fora, que eu enxergava, simplesmente um dia do nada, não teve ação, não teve nenhum momento que eu me lembre, assim, que foi alguma violência que aconteceu, que eu simplesmente olhei, assim, e falei: "O que que eu estou fazendo aqui?". E eu olhei para ele, ele morava em Brasília, eu em Goiânia, eu olhei para ele e falei assim: "Você pode ir embora, por gentileza? Que eu não quero mais. Chega". Ele ficou olhando assim: "Mas que eu fiz?". Aí começou aquela coisa: "Que eu fiz?". Eu falei: "Não, deu, chega". Não quero mais, pode ir, tchau. E aí depois desse dia que eu escolhi, que eu tomei essa decisão, que eu falei: "Eu não preciso passar por isso", foi quando eu desvencilhei realmente, e aí graças a Deus eu consegui não fazer novamente, consegui que meu cérebro não me deixasse viver de novo isso. Eu acho que, no meu caso também, foram decisões. Na época eu não fazia terapia, então eu realmente nem sei como é que eu consegui decidir. Eu acho que é pelo cansaço, assim, acho que cansa. Viver esse tipo de relacionamento cansa muito, a gente fica muito exausta emocionalmente, porque não parece que nunca vai alavancar, sabe? Assim, é sempre você acredita bastante que vai dar certo, mas de repente você tá no mesmo lugar, você tá passando pelas mesmas brigas, sabe? As mesmas coisas acontecendo, é bem complicado, assim. E aí eu queria, assim, pontuar que eu acho que é muito importante a gente pensar sobre a nossa infância, assim, e como a nossa infância trouxe esse comportamento que às vezes a gente replica na vida adulta. Eu acredito, assim, que
não sou eu que falo, né? Mas eu já li aquele livro Tudo sobre o Amor da Bell Hooks, e aí ela fala isso, assim, que é importante a gente experienciar de forma crítica a nossa infância e entender como que ela impacta no nosso comportamento como adulto, porque normalmente é a forma com a qual a gente vai enxergar o amor, né? E aí ela fala um pouco sobre o que é o amor, né? E eu gosto muito do jeito que ela descreve que o amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou o da outra pessoa, né? Que o amor é o que o amor faz. Amar é um ato de vontade. Isso é, tanto a intenção como uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, nós escolhemos amar. Então, é isso, né? Relacionamentos que existem amor, existe ação, eu acho. Existe ação, e não é falar ação, não é ficar falando, 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 é ação mesmo, é você decidir crescer, você querer que o outro cresça. Eu acho que um norte muito interessante, assim, que eu já de 2 relacionamentos que eu vivi, os 2 abusivos, sempre tinha a tendência da pessoa querer que eu ficasse estagnada, não querer me ver crescer e não querer ver, sei lá, por exemplo, eu tenho uma experiência na minha família que uma pessoa muito próxima a mim viveu um relacionamento tão abusivo que a namorada não queria que ele tomasse banho. Não queria que ele tomasse banho, gente. Tipo, não queria que ele cortasse o cabelo, sabe? E porque talvez ficava ali, né, com medo de uma traição, não sei, enfim. Mas eu acho que esse norte do tipo, será que eu estou com uma pessoa que ela quer o meu crescimento? Ela está realmente querendo crescer ela mesma, mudar no que precisa mudar, mas também me vendo como alguém que pode crescer e me ajudando a melhorar. Eu acho que esse é um bom caminho, assim, para a gente sentir o temperamento do relacionamento. Eu gostei disso que vocês colocaram no final, e eu acho que a gente podia encerrar o podcast hoje com a abertura para essa reflexão. E também com um convite para as pessoas que ouviram o podcast, se vocês ficaram com alguma pulga atrás da orelha, com algum questionamento, com alguma dúvida, com alguma vontade de aprender, pode mandar para a gente, pode comentar para direcionar o podcast também, para a gente criar uma dança saudável aqui, né? Não um tango do abuso, Deus me livre, mas para a gente direcionar o podcast para algo que faça sentido para todas e que a gente consiga crescer com essa vontade, né? Sim, sim, Eu concordo. não, eu só quero dizer que, assim, eu acho que a gente vai mais para frente nos outros encontros, já que a gente está encerrando por aqui. Eu, né, quero trazer depois as formas os conhecimentos que a gente precisa ter do direito de família mesmo, para a gente buscar esse conhecimento, saber o que está fazendo quando casa e também quando precisa sair do casamento. Então, eu acho que fica aí para os próximos episódios a gente falar sobre isso. E é isso. Amei conversar com vocês. Também foi muito bom. Eu também. Pessoal, então estamos encerrando aqui. Agradecemos aí quem conseguiu estar conosco até o final. Estaremos preparando mais podcasts legais para vocês. Agradeço Laura, nossa psicóloga, Bia, nossa advogada, né, pelas elucidações aqui hoje, foram ótimas, até para mim. Gosto de estar aqui também como ouvinte e espero que a gente esteja ajudando vocês. E também, pessoal, nós temos aí nossas redes sociais, temos o Instagram, temos o canal no YouTube, temos agora o nosso podcast no Spotify. E para você que ouviu e sentiu que precisa procurar ajuda, o Lar está à disposição. E aí você pode preencher o nosso formulário, tem o link no Instagram, e nós podemos te ajudar a fazer o que está ao nosso alcance.
E vamos juntas, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Quem gente. escutou até aqui, comenta Tango do Abuso, que eu quero ver. Um Isso aí. beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.